muito que estejam conectados. Olá, bom dia. Agradecemos muito que já estejam conectados e conectadas nesse webinário que estamos fazendo junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também com o apoio e a participação do programa Acesso, que vamos explicar em um momento. Estamos muito contentes de poder fazer essa publicação do lançamento da análise de digitalização do processo público no México, analisando os casos de 4 cidades mexicanas. Estou demorando um pouco para começar, porque temos mais de 100 pessoas inscritas. Então, se vocês quiserem, nós podemos esperar no máximo até 11h05, ou esperar 100 pessoas, o que ocorrer primeiro. Enquanto isso, quero dizer que temos tradução ao português e ao inglês. Então, temos tradução para o português e inglês. Para acessar a tradução, na parte inferior da tela, há 3 pontos que dizem mais, porque também estão diretamente na interpretação, dependendo da versão do Zoom que vocês tenham, e nessa interpretação vocês podem escolher o idioma. Então, se vocês forem para a parte inferior da tela, os 3 pontos juntos, onde vocês podem ter a interpretação em inglês, e há uma pequena imagem que também permite acessar a tradução. Se vocês já entraram nessa parte da interpretação, espero que funcione. Então, vamos continuar esperando mais alguns minutos. Temos 81 participantes. Então, se chegarmos a 100, antes das 11h05 iniciamos, se não, iniciamos às 11h05, com as pessoas que já entraram, em agradecimento à sua pontualidade. E o que aqui temos, quero aproveitar esse espaço para agradecer Wilber Soares e Mariana Muros, dos estados de Yucatán e o Jalisco, respectivamente, que nos apoiaram muito nessa pesquisa e o que vai ser apresentado hoje. Já temos 95 participantes, então podemos compartilhar a tela para até chegarmos no momento que cheguemos a 100. Está muito próximo de ocorrer, e já é 11h04, e, e o número de participantes agora sim. Então, muito obrigados por nos acompanhar nesse evento de lançamento de digitalização do transporte público no México. Vou dizer os dados da tradução mais uma vez. Então, na parte inferior da tela, vocês podem dar os 3 pontos que temos ali, em português e inglês, para acessar a tradução na parte inferior da tela, com os 3 pontos juntos, ou um globo ocular para acessar a tradução em inglês e português. Obrigado por nos acompanhar no dia de hoje, nesse lançamento do relatório de digitalização do transporte público do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quero passar a palavra, amado, para o especialista sênior
de Transporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento para que faça a introdução desse evento. Muito obrigado, Gonçalo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu quero dizer que fizemos esse projeto junto com o TDB e 4 cidades que mais à frente vamos escolher. Vamos ver na apresentação, quando fizemos esse estudo, é porque no México ainda, muitas cidades, praticamente a grande maioria das cidades do México, de qualquer tamanho no México, ainda não tem um avanço importante na digitalização do transporte público, e o que queremos é mostrar quais são os benefícios para o cidadão. Então, aqui a digitalização do transporte, na verdade, o que estamos é usando algumas ferramentas tecnológicas e alguns dispositivos, como, por exemplo, câmeras nos ônibus, contagem de pessoas e passageiros ou passageiras, pode ser também GPS para identificação em tempo real das unidades e uma série de instrumentos que nos permite ter informação para tomar decisões. Eu vou falar mais ou menos quais são os benefícios que podemos ter para pessoas usuárias. O que muitos queremos quando usamos o transporte público, a primeira coisa é saber para onde vou, de onde vou, para onde vou, e necessitamos saber como vamos. E, infelizmente, muitas cidades, a única forma que sabemos onde passa um ônibus é perguntando das pessoas. Infelizmente, já faz muitos anos, os países desenvolvidos simplesmente com o destino e a tecnologia não pode usar, em que ônibus você vai estar, qual parada, que hora, mesmo no tempo real, saber em que horas vai passar a unidade. Isso facilita muito para as pessoas usuárias, por um lado, para que decidam utilizar o transporte público como outro modo de transporte, e também saber se, por exemplo, por algum motivo vai demorar muito para tomar outra rota, se vai sair mais tarde, enfim, uma série de ações que as pessoas podem tomar quando querem mais informações e não só estar parada no transporte público. Principalmente para pessoas usuárias, é informação, claro que também é outras que têm que ver com segurança, com câmeras para os motoristas, que hora que possa entrar com menos perigo. Aí temos os tempos de assédio sexual, que principalmente são esses. E depois, para transporte, há um grande benefício, principalmente com gestão da sua frota, porque tendo mais informação em tempo real, é possível que dedique a outras unidades, por exemplo, marchas. Se por algum motivo há um evento que necessita levar mais unidades, é possível e também reduçam ou que façam uma boa programação de suas unidades que possam reduzir o consumo de combustível, finalmente para o governo, que é o que mais interessa aqui, porque muitas vezes as condições de transporte público são privadas, na maioria dos casos, muitos são pessoas, caminhão, homem, caminhão, que não estão coordenados entre si, e não são formados como empresa, mas há alguns avanços nas cidades. Mas o que sempre ocorre é que o transporte pede aumento de tarifa, porque não alcança, porque aumentou, e não pode fazer mudança na sua frota, melhorá-la, modernizá-la. Mas aí estão as frotas funcionando, porque em verdade reflete que esse é um negócio que lhes convém, porque estão nas ruas perdendo dinheiro. Mas os governos, as administrações públicas, não têm informação para tomar a decisão de aumentar a tarifa, porque não sabem quantos passageiros estão transportando, em que tipo de unidade. Infelizmente, precisa de vigilância para operar nessas condições. E quando há informação, principalmente relacionada a quando pode haver as cartões das grandes cidades, onde que se possa haver distintos modos de transportes e que tenha acesso aos governos, que tenha todas as informações pedindo aos transportistas, quando os governos têm controle
e aí eles sabem perfeitamente quantas pessoas saem e quantas entram nos sistemas. Também se pode planejar novas rotas para o futuro, se pode planejar também a demanda pode mudar ou pode ser flexível em algumas rotas e, basicamente, ter mais informação para poder planejar e não tomar decisões às cegas, como ocorre muitas vezes. Então, o que buscamos com essa guia é que as cidades que ainda não avançaram na digitalização, que possam ver quais são os benefícios e que possam pôr à disposição, principalmente as experiências que estão muito diferentes nas quatro cidades que analisamos e que também se possa avançar pouco a pouco e necessita digitalizar a totalidade da frota, somente algumas rotas, rotas principais, eixos, assim como vamos praticar mais adiante, como vai ser apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado, Amado. Você resumiu muito bem os diferentes elementos que foram aprendidos como benefícios que podemos ter na digitalização das tecnologias de informação e comunicação e do setor de transporte público. E bem, eu me apresento, eu sou Gonçalo Peão Carvalho, diretor executivo do Instituto de Transporte e Política do México, ITDP. Vamos adiante. Nós já estamos trabalhando há um tempo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também com a GIZ, o Fundo de Prosperidade, no termo de digitalização do transporte público no México. E agora temos pessoas de diferentes países da América Latina, aos quais também gostaríamos de compartilhar essa experiência, saber e discutir onde estamos, onde estão dentro dos países, gerando essas aprendizagens. No ITDP, somos um centro de boas práticas, onde buscamos aprender o que foi feito bem e o que não foi feito bem na digitalização do transporte público. Achamos que é muito importante ter essa informação, esse tipo de relatório que são colocados aí, porque se não contamos com pesquisa independente, como que nesse caso fizemos no IDTP, com colaboração do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com outras cidades, é muito difícil saber entender o panorama, a visão geral e também decidir entre tecnologias e definir os objetivos de política pública. Muitas vezes, com os governos, é difícil saber o que comprar, por que comprar, no caso da tecnologia, mais extremos, e apresentamos o relatório que foi feito desde 2016 sobre mobilidade inteligente, que é um termo muito mais comercial que digitalização do transporte público no México. Fizemos, então, uma minuta de diferentes compras, de questões digitais por parte do governo. Foi um acordo que fizemos do programa Sem Comédia, da zona de Secretaria de Educação do México. Foi gasto 3 vezes o orçamento da Universidade do México, uma das maiores do mundo, com certeza uma das maiores do México, e não houve um objetivo educativo grave, não houve o resultado. Mesma coisa a gente viu com relação ao transporte, havia um certo interesse em comprar essas tecnologias que foram mencionadas pelo Mauro no início, não está sendo usada de forma adequada. Então, em 2016, fizemos para entender o panorama dos dados de transporte de tecnologias digitais na cidade do México em nível nacional, fizemos um piloto para melhorar o sistema de rotas compartilhadas no México, o Instituto Politécnico Nacional do México, e então gestionamos esses dados para prever melhor a demanda de bicicletas e fizemos em laboratório uma redução dos quilômetros dos ônibus de forma equilibrada e balanceada para que as pessoas passassem menos tempo nas estações e
e para que as mesmas pudessem ser utilizadas depois em colaboração com a empresa telefônica, fizemos esse experimento em tempo real na Cidade do México, que publicamos com o transporte público e internet das coisas. Quando instalamos um sistema de comunicação bidirecional para poder lançar alertas em certas condutas de risco que encontramos em diferentes condutores para desincentivá-los, fizemos uma rota onde fizemos um experimento e outra de controle para fazer uma regressão e demonstrar as mudanças. Descobrimos, por exemplo, com o ponto litros de diesel por dia e também as emissões relacionadas com esse consumo de diesel e, portanto, havia um benefício claro do transporte público, nesse caso, como 600 pesos ao mês ou US$ 30, gastando menos diesel. No caso de Mérida, junto com o Banco Interamericano, com o Gilbert, a equipe da GIZ Transporte, podemos trabalhar isso de forma melhor, inclusive analisando como eles estão tomando as decisões baseadas nas informações que foi dada pelos sistemas digitais. Temos muito no caso de Mérida, porque o Gilbert vai contar, e mais recentemente, junto com a GIZ e as empresas, também apoiamos esse relatório que está aí publicado, junto com a digitalização do transporte público nas cidades mexicanas. E tivemos uma série de cursos e capacitações acerca disso, e esperamos que essa tecnologia tenha um impacto importante. Estamos lançando esse estudo que fizemos com o BID. E bem, aqui eu quero agradecer às Nações Unidas, o meio ambiente e, claro, o Ministério de Meio Ambiente alemão, que financia o projeto o acesso a soluções de mobilidade urbana de baixo carbono. Esse é um projeto de 2025-2029 que busca reduzir de maneira mensurável as emissões de carbono dos transportes aéreos urbanos, e vemos isso como uma continuação de trabalho que nos permite, de fato, aprofundar nisso em diferentes países. Esses países são Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México e Peru, parceiros das Nações Unidas que estão nessas alcances, e realmente uma grande oportunidade de aprofundar nesses temas. Temos o caso do México, trabalharemos em 2 projetos piloto na cidade do México, os projetos piloto em Monterrey, para apoiar algumas outras cidades, e buscaremos fazer alinhamento e apoiar as autoridades federais e locais com alinhamento de política pública para melhorar a gestão dos dados e tecnologias digitais do setor de transporte. E bem, qual é o contexto do transporte no México que a gente pode colocar dentro desse estudo? Esse estudo que ele mostra a necessidade de ter uma referência integral para responder às necessidades de transporte público das cidades mexicanas. Como base, estudamos as experiências de 4 cidades: Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Mérida, em seus processos de digitalização do transporte público, e nós focamos em desafios e características específicas do contexto latino-americano. Para chegar a ter essa análise, nos baseamos nas experiências internacionais e análises prévias. Nesse caso, os principais que tomamos foram da UITP e do Ministério Federal de Planejamento Econômico e Desenvolvimento, BMZ, através de Iniciativa Mobilidade Transformadora, TUME, que nos serviu de base para o que a Luzia vai apresentar depois que eu acabe essa introdução. Mas é muito importante para mim deixar alguns dados claros. O que entendemos por digitalização do transporte público? Basicamente, o que entendemos é a incorporação de ferramentas digitais ao longo de todos os processos que compõem o sistema de processo, desde a informação do usuário, sistemas de pago, o monitoramento até a integração múltipla. Isso tem que haver com muitos elementos que fazem parte desse processo das atividades de agência de transporte, operadores do transporte, enfim, todo o ecossistema
de mobilidade das cidades. Isso tem a ver com governança, planejamento, uso de dados, operação do serviço de transporte e o serviço de transporte público. Aplicamos a digitalização de diferentes níveis para integrar esses sistemas. Isso nos dá certos níveis de digitalização que pedimos de uma maneira rápida decisão na região da América Latina. E é muito importante dizer isso, especialmente quando há pessoas que podem não estar vendo de outros continentes e pensar que isso está muito dentro da realidade que a gente vê com tecnologia e coisas desse tipo. E bem, para fazer esse relatório de pesquisa, fizemos esses principais que foram identificar as boas práticas e as áreas de oportunidade de digitalização para podermos orientar decisões de políticas públicas em investimento e tivemos alguns assuntos específicos relacionados a esses objetivos que foi evidenciado os impactos ambientais, econômicos e sociais da digitalização do transporte público. Isso tem muito que ver com o que podemos medir de alguns dos elementos, como foi mencionado, pelos benefícios que pode ter para autoridades, pessoas usuárias, operadores de transporte públicos, as pessoas que vêm das cidades em gerais. Fortalecer as capacidades de servidores públicos, operadores e operadoras, todos vão comprar com melhor conhecimento esse tipo de serviço, mas também os provedores podem saber que as autoridades e operadores de transporte público possam também escolher melhor, explorar melhor sua tecnologia, e isso nos ajuda a identificar a participação do setor privado. E o relatório que vamos enviar no final desse dia, dessa jornada de apresentação, conta com 6 capítulos de introdução, modelo de transporte, de gestão de transporte público, que está reduzido no momento, a digitalização do transporte público no México, casos de estudo, que hoje vamos ver 2, uma discussão e recomendações de política pública. A metodologia que seguimos foi mista de investigação documental, fontes nacionais, entrevistamos 27 pessoas entre julho e agosto de 2023 nessas 4 cidades que mencionei anteriormente. E também queremos ver qual a análise quantitativa que vamos ver com dados da Cidade do México, Guadalajara e Mérida, onde podemos experimentar como são explorados esses dados e o que a gente poderia obter deles. Mariana e Hubert vão dar a vocês um exemplo mais específico, mas eu vou contar um caso muito rápido da Cidade do México, que podemos revisar com dados reais. Os que vivem no México sabem que ali na Vermelhos está sendo aberta em fases. Essa semana vão abrir mais 2 estações e fechar a linha mais usada da Cidade do México é difícil e é mais fácil refazer uma linha do que abrir uma nova, porque muita gente já usa. Então, quando nós encerramos sessões de RTP, que é a empresa de transporte público do governo da Cidade do México, presta um serviço específico que foi criado do zero, funcionando em locais exclusivos, um pouco como um sistema BRT, mas que tinha alguns problemas, porque cobrir com ônibus algo que está em metros é algo muito difícil. Então, principalmente se você não tem boa informação, então quando começamos esse processo, o RTT usava o Excel e outras ferramentas digitais mais específicas com sistemas de informações para administrar esses serviços. Infelizmente, eles ônibus já contavam com o sistema ABL e começaram a analisar para ver como poderia trabalhar com o edital da Linha 1, ia de 25 mil quilômetros por semana, a frota de DTP andava até 600 mil quilômetros em um mês.
e isso com indicadores de visões, emissão de CO2 e pessoas por quilômetros, com informação, uma vez que se usava tecnologias digitais um pouco mais avançado, ele pode ser um pouco mais eficiente, essa corrida, sim, é possível reduzir até 400 mil quilômetros rodados das mesmas pessoas e sendo mais eficiente. Esse é um caso, vocês podem ver um exemplo dos casos que fizemos e também podemos analisar com os dados. E agora sim, o diretor do projeto Acesso do México, que nos apresente o modelo de gestão de transporte público. Bem, muito obrigado, Gustavo, por essa introdução e por comentar como foi a metodologia de pesquisa, a publicação que vamos poder baixar no final da apresentação. O objetivo agora é poder comentar um pouco o modelo de transporte público que geramos com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque é um modelo baseado, como o Gonçalo falou, baseado na metodologia de modelos anteriores da iniciativa TUME e da UITT. Mas no ITT México nós nos encontramos com a barreira dos modelos anteriores que estavam identificados na realidade europeia, uma realidade que não deve estar tão relacionada no contexto latino-americano, onde há diversidade de cidades, de modo de transporte, de modalidades e diferentes realidades que nos dão a obrigação de um modelo que se possa utilizar no modelo latino-americano. E esta é uma lógica sequencial que não implica uma rigidez, um comprimento, e o que busca é poder gerar uma guia de cidades que queiram digitalizar seu transporte, que possam encontrar em que etapa se encontra e assim possam entender um roteiro de onde eles devem entrar, ou seja, que direção, que etapa que devem tomar para evoluir e transformar digitalmente seu transporte. Embora tenha se adaptado à experiência mexicana, o modelo é um marco geral, pode ajustar-se com flexibilidade a diferentes particularidades e desafios específicos de diferentes cidades. Então, vai haver também, mais adiante, exemplos internacionais que pode servir como apoio a essa guia e, e roteiro de legislação se constitui por 5 fases que são mais fundamentais e básicos e mais complexos. Esse é o modelo que vamos poder ver na publicação, e se comentarmos nessas 5 fases, 4 que são com exemplos reais, uma quinta de sistemas inteligentes de transporte, que é uma fase de inovação experimental e aspiracional. Não é algo que a gente acredita que a gente se vê hoje em dia nas cidades, mas que seja algo que a gente aspira para o futuro. Como eu comentei na fase de exporta para proporcionar esse caminho estrutural e digitalização, uma guia para que essa cidade possa ser em uma etapa de digitalização do transporte para entender o diagnóstico e com esse entendimento possam gerar planos através de recomendações de políticas públicas para poder evoluir essa transição digital. Cada fase está composta de atividades pontuais em matéria de digitalização, que engloba temas como planejamento, comunicação, operação, dados, serviços, em um diagnóstico de cada uma dessas temáticas, para poder entender esse diagnóstico e poder continuar com a etapa seguinte. É possível também, devido à flexibilidade e o objetivo desse modelo, iniciarem uma fase sem uma conclusão exaustiva das atividades da fase prévia.
E isso nós vamos saber quando a gente ver o exemplo dos diferentes casos das cidades, onde não é branco e preto. Isso está na frase. Ainda talvez não se terminem todas as atividades da fase um, mas já pode-se começar a gerar atividades na fase 2 e, em consequência. Passo a explicar cada fase para que vocês tenham bem esclarecidas na hora também de ler o documento. Começamos com uma fase um, que é a da digitalização base do transporte, onde se realiza uma análise do sistema de transporte para conhecer a diversidade dos atores e o esquema de mobilidade existente. Os princípios dessa fase são a criação e a regulação de normas que ajudem a organizar esse transporte público, que geralmente, como comentavas no contexto latino-americano, pode chegar a ter uma quota de transporte informal e que dificulta essa digitalização e acesso à informação. Portanto, estamos falando de uma fase que usa ferramentas básicas como a digitalização das construções, algo tão necessária como as concessões do transporte público, que não estejam no papel unicamente, mas que também estejam digitalizadas. Esta fase também reconhece, muito importantemente, o planejamento e a comunicação como pilares desse processo de digitalização de transporte público, porque são fases básicas que vão tornar mais importantes à medida que vamos avançando nesse modelo. Um exemplo que vocês poderão ver na publicação e que a Mariana vai comentar mais na frente é o modelo da pessoa caminhão, rota empresa. Sem a digitalização e a reforma digital, não seria possível para iniciarmos este processo de digitalização em fevereiro de 2019. O governo de Jalisco iniciou esta estruturação do transporte. E no 2023 já tinha se conseguido migrar para um novo processo de frota, formalizando não apenas através dos dados, mas também através da relação contratual do transporte em 2024. A próxima fase é a que foi chamada como a fase de otimação de ferramentas digitais. É uma fase que procura implementar ações concretas na digitalização, já não tão básicas, como pagamento digitais básicos, como a colaboração com os provedores de tecnologia. Nessa fase, uma característica é a operação individual para cada modelo de transporte, para poder digitalizar ele de maneira individual, permitindo adaptar essas estratégias às necessidades específicas desse tema, e o que permite, eventualmente, termos uma metodologia clara que inclua indicadores de movimento, de desempenho, como tempos de implementação e fontes de informação. E nesse caso, podemos enxergar a implementação eh, digitais básicas, como no caso de Mérida, que o Wilber vai comentar depois com mais detalhe. No caso de Mérida, foi iniciado formalmente o uso de cartão vai e vem. Esse segmento de viagem, uma fase de otimização, o que não apenas faz dar benefícios à pessoa usuária, mas também para a organização interna dos modelos de transporte, fazendo eles mais eficientes e, com essa eficiência, percorrendo, por exemplo, tendo um índice de passageiros maior por quilômetro. E isso faz com que isto seja menores a perda de passageiros. Também tem benefícios ambientais nessa fase, graças à eficiência que permite essas novas ferramentas e indicadores. A terceira fase é a da integração do sistema de transportes. É uma fase mais robusta e é onde implica a integração da operação, a recaudo e os fatores numa única fonte, otimizando o monitoramento e controle do sistema. Nessa fase, notamos que foram adaptados estándares de dados abertos, como podem ser o uso de GPS para facilitar o uso dessa análise. E também dá benefícios para a pessoa que está usando, para que possa planejar a sua viagem. Isso que comentava o Amado no começo.
que é tão importante que já é possível ver isto em várias cidades do mundo. É necessário levar isso mais a detalhes no México e na América Latina, para que as pessoas possam planejar as suas viagens, possam viajar melhor. Com isto, também são habilitadas novas funcionalidades, como tarifas de transbordo, pago de UBR, ou aproximação com cartão bancário, visualização do tempo real, em tempo real, das unidades. Aqui, podemos analisar também um exemplo do caso da Cidade do México, onde foi adotada estándares abertos desde janeiro de 2019 para poder colocar ou dispor desses dados para o cidadão, com todos os dados abertos e assim poder facilitar este recurso de GTS e do planejamento das viagens. Claro, esse aqui é um detalhe, é uma parte bastante específica, mas vocês poderão ver mais na apresentação. Por último, temos a fase 4 de integração avançada da mobilidade, que podemos exemplificar isto no caso de Santiago de Chile, com uma investigação em entrevista também dirigida à sua mobilidade, porque é uma fase cujo objetivo principal é melhorar a experiência das pessoas usuárias através da integração completa e fluida de todos os elementos do ecossistema da mobilidade, também adotando novos elementos como a cibersegurança, com proteção de dados e, e as plataformas de participação do cidadão para retroalimentação constante dos sistemas de transporte. Como um exemplo, eu comentava nesse caso de Santiago, onde, graças a esta evolução da mobilidade inteligente, o que gerou uma rede de mobilidade conformada por três modos de transporte que permite a integração tarifária, o que significa que as pessoas podem viajar nesses três modos, pagando, por exemplo, uma passagem só ao longo de 2 horas, por 2 horas. Isto também é um benefício, claro, para as pessoas que moram mais longe do trabalho e moram e têm que viajar mais, porque o transporte torna-se nada regressivo. É um grande benefício que pode se enxergar na redução dessas redes de regressividade e o aumento da acessibilidade ao transporte. E, em último lugar, a última fase é a fase 5, de sistemas inteligentes de transporte. E, como comentava, é uma fase aspiracional que se tem. Hoje em dia não dá para ver isso aqui em nenhuma cidade completa, mas pode-se ver certas ações evoluindo em certas fases, como pode ser o caso de Londres. É um processo que compreende uma alta complexidade tecnológica e muito campo para utilizar esses dados e utilizar os serviços de forma automática e preventiva, com o uso de algoritmos e inteligência artificial. Vocês poderão ver o caso de Londres, onde foi usado o Wi-Fi com uma associação com uma empresa de mobilidade, perdão, desculpem, onde o caso de Londres é usado com uma associação de uma empresa de dados móveis, mobilidade, tecnologia celular, para poder entender os padrões de movimento através da rede e poder gerar análises de forma preventiva. Portanto, é algo que já vem no contexto da América Latina, não é possível ver assim na realidade, mas é uma aspiração, um objetivo. E a publicação conclui com o modelo da digitalização e resultados desta publicação, levando em consideração esse diagrama, onde podem ver um resumo do modelo, inclui o estado da digitalização dessas quatro cidades e os casos internacionais, e não só apresenta o estado e a análise do porquê de cada cidade se encontra em que etapa, mas também poderão encontrar a explicação, as recomendações de políticas públicas que servirão como uma folha de rota para podermos avançar para uma próxima etapa. Então, recomendamos que possam ler em detalhe
para não apenas capitalizar os exemplos do caso, mas também entender essas recomendações de políticas públicas e usar elas para o planejamento da mobilidade e digitalização dos seus cidadãos. Muito obrigado. Obrigado, Lucia. E, bem, essa última mostra os estados de como encontramos as cidades no México. Espero que vocês tenham conseguido capturar a tela, senão vocês poderão ver num relatório. Isto, acho que é perfeito, uma ótima introdução para Oliver Soares, diretor de no Yucatán, onde trabalhamos nos sistemas, entrevistamos e pudemos aprender e aproveitar os benefícios dos serviços de transporte do México. Vai em frente, Wilbert. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Antes de iniciar, vou mostrar uns antecedentes como era antes do estado de Yucatán. Faz apenas uns 4 anos. Temos unidades de transporte obsoletas, no promédio era de mais de 16 anos, e obviamente tinha um baixo nível de qualidade. A programação de serviço era ineficiente e, por conseguinte, a oferta era inadequada. Temos longos tempos de espera para o usuário, inclusive tinha rotas que havia intervalos de passos superiores aos 45 minutos. Tínhamos uma infraestrutura vial insuficiente, tanto para o serviço de transporte quanto para que isso possa ser uma mobilidade com ciclistas, né? Também tínhamos uma insistência de sistema de acessibilidade universal. Os usuários com alguma discapacidade não poderiam aceder de forma ágil ao sistema de transporte. Tínhamos pouca cobertura das rotas em zonas suburbanas, da zona metropolitana de Mérida, praticamente saindo do anel periférico, e o serviço era bastante ineficiente e baixo. Tínhamos, igual, uma deficiência em informação de alternativas de rotas disponíveis. O usuário não sabia como poder aceder aos serviços de transporte. Tínhamos também um aumento de gases de efeito de invernação, com unidades bastante obsoletas, em péssimas condições. Não tínhamos um sistema de controle de ingressos e gastos no sistema de transporte. E também um péssimo serviço por parte dos operadores ou motoristas. Tínhamos um reparto modal onde 45% era, 47% era de transporte público, 37% de carros, outros meios de transporte como táxis, ou tínhamos também um 9% que era de pedestres e um 3% de ciclistas. Bom, com isso tudo, o que começamos a fazer é começamos a desenhar uma estratégia que aqui no estado se denominou Sistema Vai e Vem, onde a digitalização de transporte era um pilar muito importante, como já foi comentado anteriormente, pois ter informação que permitisse tomar decisões e poder planejar de forma oportuna o sistema era básico e necessário. Com base nisso, também começamos a estabelecer uns aspectos importantes, como era a mudança para um sistema de capacidade de pago por quilometragem, que garantisse que o sistema fosse estándar e de acordo com a realidade, sem esses maus hábitos dos funcionários e os motoristas para colocar a sua passagem, né? Aqui temos muitas vezes eles preferiam não parar onde os usuários de tarifa social não paravam para pessoas com benefícios. Então, ou em horários também. Esse aqui, começamos a utilizar um sistema que foi mais confiável. Elaboramos um projeto de otimização que permitisse usar as unidades e desenhar uma rotas que aprendessem as necessidades e que, ao mesmo tempo, dessem um sistema bastante forte, né? Começamos a estabelecer critérios de horários e informações para atender a demanda, para isto, foram feitos vários estudos e enquetes. Contamos com o apoio de algumas organizações que forneceram informação. Foi desenhado um sistema para fazer uma renovação
das unidades. E para isto foram definidas características das unidades, quais eram as características que desejávamos que tivessem as rotas, principalmente quais eram e que tivessem um sistema de acesso universal, que tivessem possivelmente um pagamento eletrônico, que tivessem aqui também passamos muito por conta do clima, altas temperaturas, e que tivesse pelo menos ar-condicionado. E também tudo isto tinha que estar acompanhado de uma tarifação fixa, né? Então, nesse momento, tínhamos mais de 3 anos que não se atualizava essa tarifa. Inclusive, sabia, tinha baixado por conta de um programa social que se denominava Apoio à Classe Família. Então, toda essa renovação e todo esse processo de digitalização implicava talvez uma correção dessa tarifa. Para isto foram feitos estudos de custo, tanto dos concessionários, como por parte também, naquela época, quando era uma agência, de vermos qual era a capacidade de pagamento da população e como poderia nos apoiar o governo enquanto a subsídio, né? Qual seria o ganho que poderíamos ter em fazermos uma análise comparativa e valorizar o quanto poderíamos aumentar essa tarifa de transporte. Tudo isto nós começamos a fazer bastantes conversas, né, reuniões com as pessoas, foram engenhar os grupos de foco, fomos para certas comunas populares, onde se indagava um pouco para saber quais eram os interesses das pessoas e em que aspectos estariam dispostos eles a poder aumentar, talvez, o pagamento deles, sempre e quando forem cumpridas certas características. E em base a isto, com isto, trabalhamos para desenhar uma nova tarifa. Aqui vemos um processo de digitalização que vocês poderão encontrar na publicação. Iniciamos, principalmente, com todo o processo em 2018, com a criação do Induto. Esse Induto começou a trabalhar com o desenho do sistema de transporte público. Já para 2019, começamos com a geração da digitalização, com a primeira incorporação do sistema de gestão de frota. E, obviamente, o processo incorporou as concessionárias a este novo esquema. Para isto, foi necessário realizar capacitações, sensibilização. Estivemos conversando muito com eles para conseguir isto. Isto foi praticamente entre 2019 e 2020. Infelizmente, em 2020, como tudo aconteceu com a pandemia, atrasou todos alguns objetivos que tínhamos planejado para esse ano, para aquele ano, do sistema vai e vem. No entanto, isto foi atrasado um pouco, mas conseguimos avançar com as instalações de dispositivos AVL em 90% das unidades. Mais de 1.100 dispositivos instalamos nas unidades de transporte público, exclusivamente em ônibus. Possivelmente, isto foi inaugurado de forma formal, estudo de monitoramento, no qual já tínhamos uma conservação em tempo real nesse dia, em territórios. Isto nos permitiu ir fazendo ajustes e gerar a informação para otimização posterior. Já para 2021, foi lançado o sistema de arrecadamento. E com isto, também o piloto de pagamento periférico. Para novembro de 2021, começamos com uma quota apenas, uma rota apenas. E fizemos por esta rota praticamente bastantes provas em diferentes esquemas. Implementamos também um pagamento eletrônico. Era um esquema novo para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Isto permitiu ir sensibilizando as vantagens de ter um pagamento eletrônico. Vimos praticamente 6 meses de serviço gratuito para que as pessoas pudessem ir acostumando a ter o seu cartão, recarregar, usar. E também nós vimos que todos os sistemas funcionassem de forma adequada. Isto já praticamente em março de 2022 já estava gerando a rota com o pagamento eletrônico e para isto usamos nesse momento cartões que eram
praticamente uma forma eletrônica de sistema fechado, não era de pagamento aberto. E começamos já todo o tema a finais de 2022, a implementação do sistema. Então, iniciamos com o chatbot, né? Iniciamos com rotas transversais e implementamos um novo sistema de transporte com rotas noturnas. Implementou-se uma política de transbordo que ainda está operando, que por 2 horas, na primeira unidade, o usuário pode ter desconto 50% e 50% na segunda unidade de integração e 50% na terceira e quarta unidade de integração. Isto apenas quando não tenha transcorrido mais de 2 horas. Para isto foi um processo bastante forte de implementação, então instalamos módulos itinerantes nas colônias, colocamos pontos de semi-permanentes em praças, em alguns mercados, e com isto aproximamos praticamente a toda as pessoas, a população, tanto para o acesso de tarifas gerais, como as cartões de tarifas sociais. Foram assinados convênios e contratos com Super Willis e Oxford para podermos ampliar a venda e a recarga de cartões de transporte. Estabelecemos um canal de comunicação com os usuários, com muita luz pelo WhatsApp, e também tínhamos uma linha de atenção de reclamações. E, bom, com todos os sistemas que estamos implementando. Além disso, começamos a desenvolver bastantes enquetes. A partir de junho de 2022, começamos a fazer enquetes de qualidade no sistema de transporte, passando praticamente 450 enquetes por levantamento a até 3.500 enquetes por cada levantamento. Essas enquetes praticamente fazíamos a cada 2 ou 3 meses, dependendo um pouco de como estávamos em recursos. Hoje em dia, atualmente, estamos assim. Não vou aprofundar muito do que aconteceu antes, porque isso vocês poderão ler no relatório. Vou contar principalmente como estamos hoje. Hoje temos 7 rotas, ainda temos 47 rotas de sistema convencional e 107 de vai e vem. Esperamos que isto seja concluído em junho desse ano, o processo de renovação das rotas que ainda estamos precisando. Hoje temos 978 unidades ativas, estão, 733 vai e vem e 245 convencionais. Praticamente essa está, enquanto a forma, mais de 82% da forma atual do sistema vai e vem e 17% das rotas convencionais. Próximo. Aqui temos mais ou menos qual é o plano de renovação de frotas que nós temos aqui. Temos bastantes unidades, tanto híbridas, diesel, elétricas. Em total, serão 961 unidades, 961 unidades, das quais praticamente 900, um pouco menos, serão as unidades que estarão operando de maneira constante. E praticamente os 10% teremos de reserva, que servirão para atender algum problema que a gente possa ter, alguma acidente ou percance, algum tipo de demanda que apareça, né? E então, com essas unidades de reserva, eles serão atendidos. Então, temos tudo isto, como já foi comentado, a digitalização nos permitiu revolucionar e ter um sistema mais robusto, usando dados de fontes externas, como a NEGI, mas também internas, como feitos administrativas, como sistemas AVLs, e estamos diferentes processamentos, como o Excel e programas como ArcGIS. Temos desenvolvido diferentes reportes, relatórios que ajudaram a melhorar o sistema. Temos dados também, que por meio de acesso e descenso, estimando polígonos de carga para cada rota. Fazemos mapas de fluxo de viagem, mapas de cobertura, medição de área de serviço, fazemos cálculos de estimativas,
análise de origem e destino com base a origens de informação. E, bom, para onde vamos nos próximos meses? Tentaremos ter mais mobilidade, uma análise mais robusta, mais forte, né? Por exemplo, análises Big Data, analítica produtiva, mobilidade inteligente e serviços personalizados, também inteligência artificial e machine learning, que nos permita não depender tanto ou de um motorista ou de um cobrador. Então, tudo estaria sistematizado também de forma automática, integrada, e para isto estaremos aproximação com diferentes instituições de defesas que têm nos apoiado bastante nesse tema, que estarão nos próximos meses e anos, que permita colaborar. Bom, um pouco como comentava ainda há pouco a Luzia, um dos impactos que tivemos com o tema da digitalização foi otimizar o sistema. Isto nos permitiu reduzir praticamente quase 15% das emissões por passageiro a partir da implementação desse sistema e contar com a informação. Em termos econômicos, com a política de transbordo, também é algo que permite a digitalização do sistema de arrecadação eletrônica. Então, temos para começar duplicado o aforo do sistema vai e vem. Temos mais ou menos umas 800, de 800 mil para 1 milhão para março desse ano. Como pode ver aqui, o transbordo no ano passado foi praticamente, representava menos do 12%. Para hoje, já são mais de 30% de transbordo. Com isto, os usuários têm um benefício já de forma integrada no sistema. Aqui temos exemplos de como tem impactado a digitalização e a qualidade. Observamos que o usuário melhorou praticamente os 62%. Em 2022, apenas o 14,3% dos usuários manifestava que a qualidade das unidades era boa. Hoje já é 76,5%. Passou de 46% para um 64,2%. Enquanto o sistema de recarga, no princípio, o sistema era apenas 30%, e hoje, finais do ano passado, já subiu para 56,4%. E também, enquanto a percepção dos usuários em geral passou de 37% para quase um 79% de percepção de qualidade. Isto quer dizer que praticamente todas as ações que foram implementadas, o usuário as observa como uma melhora em geral. Bom, por isso foi tudo da minha parte. Muito obrigado. Obrigado, Wilbert. Pois é, no caso de... Foi impressionante no caso de Mérida. Passaram de uma frota antiga, fracionada, para uma forma arcaica, por dizer assim, colocando a tecnologia como contadores nos sistemas AVL. Isso trouxe uma informação para esse pulo quântico. Primeiro uma única rota e praticamente depois todas, ou quase todas, passando por frotas de mais de 16 anos de antiguidade para agora frotas elétricas e híbridas. Então, isto é muito interessante. Agora estou aqui muito contente de dar as boas-vindas para Mariana Bulos, diretora-geral de Transporte Público de Jalisco. Vamos apresentar o caso de Guadalajara, onde também é muito impressionante, é interessantíssimo. Temos aqui no México. Vai em frente, Mariana. Muito obrigado, Gonçalo. Bom dia a todos e todas. Pois bem, vou comentar um pouco sobre o caso de Guadalajara. Gostaria de pontualizar Jalisco, porque, na verdade, falaremos não apenas da cidade de Guadalajara, mas também em cidades aledañas, próximas. Primeiro que tudo, gostaria de dar um contexto do que significa a área metropolitana de Guadalajara em termos de mobilidade e números. A área de mobilidade de Guadalajara tem aproximadamente 5,3 milhões de pessoas.
E, de acordo com o relatório da enquestadora, pesquisadora, que aplica o MEPLAN, gostaria de comentar que, tendo em consideração, foram contabilizadas a redor de 11,8 milhões de viagens diárias, dos quais a organização modal é, como pode-se ver aqui no gráfico, a distribuição do modo de transporte. Um pouco mais de 40% são viagens que são realizadas a pé. Depois, com 28%, o transporte particular. Em terceiro lugar, o transporte público, com um pouco mais de 21%. Gostaria também de fazer menção, de mencionar que neste gráfico tem a distribuição modal, mas também dividida por gênero. E não sei se vocês conseguem distinguir bem a cor, mas as barras verdes são viagens realizadas por mulheres e as azuis por homens. Como é claro aqui, e é muito evidente, as mulheres vamos mais a pé e no transporte público. E isso deixo apenas como uma anotação para que depois falem mais sobre isto. Próxima. Uma coisa que eu gostaria também de mencionar é que, de acordo com o Destino de 2023, aproximadamente o 93,5% das viagens são unimodais. Isto é que estamos pouco acostumados na área metropolitana a combinar modos. No entanto, isso tem aumentado em uma margem relativa, falando sobre o transporte público. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de mobilidade, que, como bem foi comentado pela Lúcia, faz parte do que foi feito no interessante caso de Jalisco. No princípio, temos a mobilidade, algo que temos a mobilidade por parte do transporte público convencional, que são mais de 2.050 unidades de transporte público, além dos sistemas, que é a macro calçada e macro periférico, assim como 3 linhas de trem que atualmente estão operando na linha 4 do trem com perspectivas alimentadoras. Temos, por outra parte, também o sistema diversas públicas e sistema de eletromobilidade, que tem uma rota, que tem um circuito periférico de estações periféricas norte até o centro, passando também pelo Aeroporto Internacional de Guadalajara. E até o processo do que teve na linha 5. Por outra parte, temos dentro de todo este esquema um sistema de viagens preferenciais que se chama de Jalisco de 100% a 50%, dependendo dos padrões de beneficiários. Fazendo a recapitulação de todo o sistema das modificações que sofreram o sistema, no momento que atualmente estamos em uma nova administração, concluiu dia 5 de dezembro de 2024, e nessa nova estamos incorporando e melhorando tudo que nesse momento as administrações anteriores fez. E vamos lembrar tudo o que ocorreu atrás para podermos entender como chegamos nesse ponto. Principalmente, como foi muito bem comentado pelo Gonçalo, um dos temas importantes que tivemos para poder fazer uma política pública de transporte sólida foram esses 5 pontos. Nas concessões,
foram feitas concessões de rotas de empresas, todos os transportes da área metropolitana de Guadalajara e cidades médias está dentro de uma concessão dada a empresas, na qual há 5.000 unidades ou 5.000 pessoas às quais nos referimos. Agora temos aproximadamente 138 empresas que são encarregadas de operar todo o transporte da área metropolitana e das cidades médias. Além disso, essa garantia legal e jurídica que leva aos concessionários e demais estava acompanhada de um processo documental e estrutura normativa. Nesse caso, falamos sobre a criação de um fideicomisso, que é um sistema integrado, e se tem as diferentes normas técnicas que vão acompanhando toda essa regulação. Norma técnica de veículos, de equipamento e também a norma de tarifas, que é como da indexação da tarifa, e também temos os manuais e especificações técnicas e de processos. Com tudo isso como base, foi dado um passo em médios de 2012 até 2020 para poder fazer todo esse transporte que estava regularizado, poder deixá-lo melhor equipado. Então, começou um apoio aos transportistas para que todo o transporte tivesse um sistema de equipamentos e assim tivéssemos não somente as máquinas e também de cartões inteligentes e sistema de videogravação e também GPS, tudo isso com o fim de ter precisamente o que falamos, melhores condições para poder gerar dados úteis. E também, a partir de 2020, vimos todo um programa que foi ano com ano melhorando as condições da frota, porque foi a renovação da frota com o tempo de vida útil segundo a norma técnica. E, finalmente, para quase o início de 2022, começamos a usá-las um pouco mais e todo o sistema de monitoramento de transporte público. Durante esse tempo, como se havia mencionado, o tema da pandemia do Covid, foi feita a complementação da primeira rota elétrica, 100% da bateria no México, e foi feita a implementação do macroperiférico, que são aproximadamente 42 quilômetros por sentido. E no início de 2024 foi realizada a implementação de um novo modelo, que foi o corredor Hopper-Mathias, no qual, precisamente, embora não tenha nada confinado nesse sistema, então apostou-se em poder ter um melhor serviço e mais eficiência para os usuários poderem subir e pagar, fazendo com que todas essas unidades tivessem mais equipe para fazer o pagamento eletrônico. Eu gostaria, como nada mais, falar de pontos importantes, de coisas que foram como muito, muito importantes em todo esse processo. O tema da criação desse fideicomisso, que se baseava principalmente em normativa, que se esteve trabalhando ao redor de 1 ano e meio, para poder chegar precisamente a ter uma estrutura jurídica e financeira que pudesse estabelecer todo o ambiente da interoperabilidade. Atualmente, esse fideicomisso
e eu vou praticar em palavras coloquiais, todo o dinheiro dos usuários que entra no sistema por meio de recarga chega a uma bolsa, a mesma bolsa que se dispersa a cada uma das rotas que prestou o serviço aos usuários. Como podemos fazer isso? Principalmente graças ao pagamento eletrônico. Esse fideicomisso inclui unicamente um recurso que é gerado por meios digitais. Então, nesse caso, cartões inteligentes e aplicativos móveis. Algo que eu gostaria também de comentar: fomos o primeiro estado da República que conseguimos homologar todo o sistema em só um meio de pagamento, não somente na área metropolitana de Guadalajara, que já se compreende 10 municípios, mas também com as cidades médias como Porto Vallarta, Camargo de Santiago e Lagos de Morena, onde esses municípios podem usar o mesmo cartão inteligente, tem contato para fazer o pagamento das suas viagens, ou seja, uma pessoa que vive no país, que estuda em Guadalajara, pode usar o mesmo cartão, mesmo vindo de dois lugares. Em 2018, tivemos, em 2019, 4% mais ou menos de pagamento por meios eletrônicos. Até 2024, chegamos a 56% das viagens pagas por esses meios eletrônicos. Além disso, é muito importante falar de que, para que isso se gere, como se diz, no momento tem que gerar um ambiente de interoperabilidade. Próximo, por favor. E, precisamente, o ambiente de interoperabilidade inclui ou é formado por muitos elementos. Precisamente quando fizemos o favor de entrevistar para essa publicação, fala sobre como foi digitalizado o transporte em Guadalajara. As primeiras perguntas ao que nos referimos com digitalização. É muito evidente que para alguns, mas não para todos, porque nós temos considerado a incorporação de ferramentas tecnológicas que possam gerar dados e que esses dados realmente gerem informação. Para quê? Para poder planejar melhor, para poder operar melhor e para poder dar o melhor serviço aos usuários. Para que nós possamos incorporar isso. De todas as unidades que tenham equipamentos dentro dos ônibus ou das estações. Como ponto número 2, a homologação do meio de pagamento, que com só um cartão podemos fazer o pagamento em qualquer sistema, seja trem, BRT, ônibus convencionais, e não somente na área metropolitana de Guadalajara, mas também nas demais cidades médias. Por outra parte, a criação do fideicomisso e as normas técnicas nos dão uma estruturação muito distinta e, nesse caso, também dá garantias. O fideicomisso tem sido uma ferramenta que permite aos transportadores ter uma ferramenta de financiamento, já que, graças à geração de informação que é produzida dia a dia, graças a essas ferramentas diversas, os bancos têm a capacidade de saber, têm uma forma de saber a capacidade de pagamento que tem as empresas, cada uma das rotas, graças à informação que é gerada precisamente com os pagamentos em ditas rotas e unidades. Então, esse fideicomisso também foi garantido para o tema da renovação das frotas. Por outro lado, como quarto ponto, faz menção da rede de carga. A rede de recarga, de ser unicamente aproximadamente 450 pontos, onde os usuários têm a oportunidade de carregar seus cartões,
nas diferentes estações de transporte público, atualmente tem mais de 1.500 pontos, já que foi feita uma expansão das redes de recarga, incorporando precisamente as lojas de conveniência como uma parte extra do sistema de recarga físico, assim como aplicativos móveis que permitem fazer pagamento por meio da tecnologia NFC diretamente ao plástico, do celular, uma conta bancária, até o plástico do cartão. Como quinto elemento, temos o sistema de monitoramento. Aqui você pode ver na foto do lado direito o centro de monitoramento de operação que temos dentro das estações da Secretaria de Transporte do Estado de Jalisco. E aqui que temos acesso à informação em tempo real que gera a localização de cada uma das unidades. E também temos a oportunidade de operar e tomar decisões quando nós temos um tema na realidade das estações com algum congestionamento ou acidente. Nesse centro de monitoramento há pessoas, tanto de policiamento como de diferentes concessionários, que atualmente levam as concessões macroperiféricas na macrocalçada para obter a intercomunicação em ponto de poder atuar o mais rápido possível. Além disso, também temos como ponto número 6 a digitalização da informação para o sistema de informação ao usuário, que são mapas, a integração da FTPS e também aplicativos móveis, e como vocês podem ver, as recargas ou transferências de saldo dos cartões, assim como o pagamento por meios de códigos. Finalmente, sim, um evento que ainda continuamos trabalhando é a implementação de novas tecnologias na incorporação de pagamentos abertos dos cartões bancários, de que seja de crédito ou de débito, tecnologia sem contato por meio de NFC e pagamento com o telefone celular, por meio do e-wallet, ou fazendo por meio de aplicativos, transferências do cartão até o aplicativo móvel. E isso também estamos trabalhando para poder incorporar não somente temas de pagamento, mas também de uso para poder planejar uma viagem por meio do aplicativo móvel e poder pontuar um transporte público, que rotas tem que tomar, que baldeação, que outros meios de transporte possa utilizar para chegar ao meu destino. E nesse caso também comentar que, graças ao sistema que atualmente temos, é fácil fazer um esquema tarifário mais completo e atualmente temos um sistema de transporte graças à informação que é gerada. Podemos saber quando um usuário segue dentro de um tempo estabelecido, como foi comentado no caso de Mérida, se pode explicar um transbordo com 50%, ou, no caso, segundo as matrizes tarifárias que desenvolvemos para diferentes sistemas de transporte. Porque nesses primeiros passos já vamos chegar a melhoras nos sistemas, ao melhor planejamento de ser mais eficiente para poder generar economia aos usuários. Então, essa é uma pincelada do que é o sistema Jalisco.
Em qualquer dúvida, estamos na seção de perguntas. Muito obrigado. Agradeço a apresentação, convido vocês a buscar a norma técnica de Jalisco. Esse foco de interoperabilidade permitiu evoluir e que diferentes empresas possam prestar esse serviço a diferentes rotas de transporte do Estado. Eu creio que essa é uma maneira importante de evitar isso, que se chama tecnologia delegada, que te obriga a se unir a um provedor e melhorar e não permite que o sistema evolui. E também, Mariana, como terminamos o relatório, de 30% dos pagamentos por meios eletrônicos, agora 56, praticamente o dobro, quando fazemos o relatório que está disponível, vamos usar e começamos, e aí você pode baixar o aplicativo, temos o link de acesso, colocamos isso como resposta, e foi feita uma pergunta, eu acho que o Wilbert agora nos pergunta como se financia todo o sistema tarifário, os passageiros transportados, se o Wilbert pode ajudar, e convidamos todos os palestrantes a, por favor, ligar suas câmeras caso haja alguma pergunta. Sim, em Yucatán, o sistema de transporte é financiado principalmente através da tarifa de subsídio, e estamos implementando outras fontes, dado que o sistema não temos ele completo, não somos autônomos, e estamos vendo o tema de geração de renda por meio de publicidade, por meio de arrendamento de locais que foram feitos e outras alternativas que estamos vendo. Agora, quanto ao tema dos transportistas ou funcionários, como são pagos, nós temos um esquema de pagamento por quilômetro que está na concessão, no qual se estabelece quilômetros garantidos e pagamento por quilômetro, no qual se cumprem todas as características do serviço que estão na concessão e que, ademais, como foi comentado, dada a tecnologia que se tem no dia de hoje, verificamos que efetivamente seja feito dessa forma, porque pagam, caso contrário, deduzem um percentual de acordo com o estado anexo da contenção, e digamos que o pagamento dado por esse esquema, na fórmula que é praticamente quilômetros garantidos, menos opções. Isso vai depender um pouco de como vai ser o tipo de unidade, as características que serão definidas no pagamento por quilômetro, no diferenciamento, dependendo da unidade, porque a unidade elétrica, porque não tem custo de combustível e outros custos associados. E aí a gente parametriza tudo isso para ter um custo por quilômetro. Muito obrigado, Hilbert. Jéssica Alejandra Gonçalves pergunta, Mariana, se há algum aplicativo que mostra em tempo real as unidades. Atualmente não, estamos trabalhando, mas vamos ter logo em breve. Muito obrigado, Eduardo. Pergunta quais são os desafios encontrados na implementação dessa interoperabilidade. Eu acho que essa é uma pergunta para a Mariana, em primeiro lugar, pelo tema da norma técnica, mas também para o Wilbert, que teve mudanças de tecnologias, e podemos complementar se for necessário. Mariana Gonzalez, muitos desafios, na verdade. Eu creio que principalmente para nós foi um desafio a homologação. Não só porque para chegar a esse ponto, tivemos uma rota bem pesada. Em princípio, todo o tempo da concessão e de mudança da rota da empresa. E como vocês sabem,
Acontece em todas as cidades, mas o dono do caminhão não quer deixar seu caminhão para ir para uma rota e voltar para a empresa. Como que esse esquema sempre causa muito conflito. Por um lado, poder dizer que o transporte é confiável. Esse foi um primeiro passo muito complicado. E segundo ponto, para entregar a operabilidade, nós não quisemos fechar a opção para os transportadores, mas abrimos, eu vou colocar entre aspas, o mercado para que todo operador tecnológico que cumpra a norma técnica e as especificações técnicas que se tem para o sistema possa ser provedor dos sistemas. Para isso, tem certificação de laboratório de teste, tem certificação de comunicação por meio do protocolo único, intercomunicação com a Câmara de Compensação. São vários elementos que se necessitava ter para que as empresas pudessem prestar esse serviço. Então, já tendo como tudo isso era bom, todos tinham essa questão, porque falavam o mesmo idioma. Não foi tão fácil, porque cada um tinha seu próprio desenvolvimento. Então, a integração para poder gerar interoperabilidade, em um momento eu era diretor do sistema, e foi uma luta bem árdua para poder fazer que os operadores tecnológicos dessem a informação de uma maneira mesma que os transportadores pudessem entender, que nós pudéssemos compartilhar e validar na Câmara de Compensação, e que toda a informação gerada pudesse ser elegível para qualquer um de nós que estávamos formando o sistema. Então, eu creio que isso tenha sido um dos principais desafios para o nosso caso. Muito obrigado e perdão. Eu vou passar a palavra, somando a pergunta que foi feita no início por Moraes Vicente, que solicita que se possa elaborar sobre o subsídio tarifário por parte da autoridade às empresas de transporte público, e eu agregaria como relacionar à digitalização. Bem, no caso de Yucatán foi um pouco diferente, no sentido de que quando iniciamos o processo de geração de novo sistema, temos a conjuntura da renovação das concessões, com o qual as negociações com os funcionários, em certo ponto, foi mais fácil. Não digo que tenha sido fácil, como comenta a Mariana, é um processo bem forte de negociação e gestão com eles e sensibilização para adotar novas tecnologias, que não é fácil transitar e ter uma empresa com seus horários e ter um sistema que lhes permita monitorar em tempo real suas unidades, mas ajuda um pouco a incorporar esse processo. Quanto aos temas do sistema de gestão de frota, nós, aqui no estado, tivemos uma vantagem, é que havia uma empresa que estava desenvolvendo nesse momento, que praticamente crescemos de mão com ele, uma empresa que praticamente fomos deles, eles de nós, então fizemos de maneira conjunta, que nos permitiu ir adaptando às necessidades. Não tanto no esquema rígido, mas pelo contrário, ser mais flexíveis quanto a que elemento do sistema de frota e, e restauro precisamos, mas no dia de hoje, semana passada, fizemos a transição ao novo esquema, ao novo sistema de gestão de frota e restauro de forma completa, com o qual passamos, como Casa de Moreira, a ter um pagamento eletrônico um pouco mais aberto, onde pode, com o aplicativo, fazer recarga no teu cartão, recarga digital, ter as unidades de um tablet que permite aos concessionários e condutores ver sua programação, receber alertas, ter um canal de comunicação direta. Tudo isso foi um esquema, eu creio que evolutivo. Uma das experiências que temos aqui é ir piloteando e aprendendo também as vantagens de implementar certos pilotos
e de ir adaptando-nos ou fazendo adequações. E quanto ao tema de como se compensa com os concessionários, como foi mencionado, já subsídio que entrega na Bolsa, que faz parte da arrecadação total e se garante o pagamento pelos quilômetros, sempre que eles cumpram com os padrões. Então, a agência assume todo o risco quanto à demanda eles têm que garantir um serviço de qualidade com base no que a agência dita que ele tem que prestar o serviço. Muito obrigado. Gostaria de acrescentar algo que respondeu nesses questionários, nessas pesquisas, o anterior chefe de Wilbert, para poder determinar o subsídio à instituição, porque eu soube o tamanho real de viagens, o número de viagens, o número de pessoas. Houve um registro de certos de número de estudantes e sabia mais ou menos quanto custaria o subsídio por causa da população. E dessa forma foi possível fazer um orçamento com toda essa informação que nos permitiu ter isso. E tem um ditado mexicano que diz, nos países da América Latina, temos que ver o tamanho do sapo para sabermos o tamanho da pedrada. E assim poder, dessa forma, conhecer, poder medir bem, mensurar direito e saber. Há muitas perguntas. Estou aqui com a Marisol Martínez, Carlos Bernard, Marcos Corona, Santiago Olvera e um assistente anônimo que fala sobre o impacto da digitalização nos usuários, principalmente nas pessoas maiores, com discapacidade também, e Ana Luz Magallanes. Por tempos não poderemos responder agora, mas se enviarem as suas questões por e-mail, correio mesco@itp.org, enviaremos as respostas. Mariana, vi que você levantou a mão, não sei se você gostaria de mandar uma mensagem final. Como estamos que fosse breve. Eh, Bom, unicamente gostaria de comentar acerca de subsídio, que se foi tudo isto, conseguimos tudo isto pelos diferentes apoios que foram se somando ao longo do governo. E no seu caso particular, no caso de Jalisco, onde a tarifa atualmente está subsidiada, graças à geração precisamente de informação, né? Sabemos que o quanto teria que custar a tarifa para passar para. Agora temos, a partir do ano passado, indexar a tarifa para que ano após ano, ve- venha sendo modificada. E graças a todo esse sistema, hoje em dia sabemos o quanto tem que dar, mais ou menos, de subsídio o governo para cada uma das rotas, pelas viagens realizadas, para poder alcançar o preço que deveria ter tarifa. Porque a tarifa para os usuários não tem sido aumentada, continua sendo de 9,50, mas sabemos que teria que ser de 10 pesos com 36 centavos. Essa seria a diferença. Mas essa diferença é absorvida pelo governo, graças à geração de informação. Por causa disto, pode ser paga essa diferença. Perdão, que te interrompa, mas apenas para contestar também outras das perguntas. Essa diferenciação de tarifas, essa capacidade de diversificação nas tarifas e os benefícios que gera. Por exemplo, havia uma das perguntas, né, que, que questionava os benefícios para pessoas maiores ou com discapacidade, poder ter uma tarifa diferenciada ou uma tarifa de transbordo. São essas principais de uma tarifa social, são questões que podem ser geradas só apenas depois dessa disposição de informação e digitalização que beneficia diretamente as pessoas mais vulneráveis. Eu fecharia com essa mensagem. Muito obrigado, Lucia. Respondeu aspectos fundamentais. Se reflete um pouco do início do relatório. E por aí vão se somando essas histórias. Precisamos ler, comentar e acrescentar e agradecer a Wolver e Mariana, perguntar para eles. Com certeza, as suas experiências com suas cidades
pode ser de grande ajuda para outras cidades. Muito obrigado. Até mais.